Dando continuidade aqui, gente, tivemos um problema técnico, de repente tudo se apagou, mas a gente continua aqui firme e forte. A gente estava falando do princípio 12, né, da consideração da diversidade étnico-racial e também dessas inserções aqui que aconteceram nos últimos anos, né, desses acréscimos. A LDB ela é uma lei que viva, né, que vai aglomerando, vai incluindo. Eu costumo dizer que vai recebendo penduricalhos, né, vai recebendo acréscimos, alterações, conforme as demandas sociais. E aí eu falei que a questão étnico-racial trouxe essa mudança aqui no princípio 12, falei da questão da EJA, que traz uma mudança do direito à educação ao longo da vida. Já mais recente, e aí pode ser feita essa pergunta para você, qual é a última alteração na LDB? Ela traz o que em relação ao artigo 3º, né? É o princípio 14º, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Ele está falando aqui da comunidade surda, tá bom? E do bilinguismo, aqui nesse princípio, tá bom? Eu fiz esse esquema aqui, né, essa sistematização, para que de repente você possa relembrar, até porque são muitos princípios, né? Então, assim, ao longo da nossa aula, vocês vão ver que eu trago o texto da lei e trago algumas caixinhas que trazem aqui, no caso, os princípios iniciais que a gente trabalhou aqui, ó, da coexistência, da gratuidade, da valorização do professor e, por fim, os últimos, né, que trazem, a gente traz aqui a gestão, a questão da garantia do padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar, a vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais. É um esquema para você ir decorando, né, para você ir reforçando na sua mente esse conteúdo. A questão das alterações aqui, ó, sem aquele texto lá de incluído, tal, o número das leis, a questão da diversidade étnico-racial e do direito ao longo da vida, EJA aqui, e a ideia do bilinguismo, da comunidade surda, abordada aqui em 2021, trazendo aí a mudança, né, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Para quem tem interesse de entender melhor a Lei Brasileira de Inclusão, a gente aqui, dentro da mentoria, para os alunos que vão fazer concurso na área do magistério, dentro da mentoria, a gente tem um módulo específico com a Lei Brasileira de Inclusão, com a professora Gisele. Eu tenho uma live também no canal do YouTube, né, caso você tenha interesse. Eu entrevisto a professora Sayonara, na verdade é uma aula, um bate-papo em que ela traz aí os conceitos da Lei Brasileira de Inclusão e a gente traz essa perspectiva da inclusão. Eu faço algumas pontuações sobre a LDB e aí é um aprofundamento caso você queira trabalhar, de repente é um tema de interesse para você pensar para o mestrado, para o doutorado. É uma área muito potente, com muitos programas de pós-graduação aí fomentando essas pesquisas, e é uma área muito importante também, tá? Beleza, fechamos aqui esse artigo 3º que eu falei que é muito importante. Siga aquele cronograma do desafio lá para que você possa dar conta dos conteúdos. Vamos falar agora sobre o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Qual é a parte da educação básica que é obrigatória e gratuita? Gente, isso aqui aparece demais em concurso. Eu não sei nem dizer o quanto cai, porque chove. Na verdade, chove em concurso isso aqui, tá? Que é dos 4 aos 17 anos, tá? Dos 4 aos 17 anos, que é a parte obrigatória e gratuita, tá? Cuidado com isso aí, que isso aqui aparece muito em prova. Como é que está organizado, então, essa parte da educação básica obrigatória e gratuita? Em pré-escola, em ensino fundamental e ensino médio. Perceba que aqui não entra o ensino superior, até porque a gente está falando de educação básica. Perceba o seguinte: a educação básica em si, ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só que a básica obrigatória e gratuita é a pré-escola, porque a educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola. Isso significa que a creche ela não é uma área
uma etapa ali, né? Ela não é obrigatória, tá? É isso que ele está falando para você. Então, sistematizando isso para você, em outras palavras, então você consegue ver aqui como que está estruturado aqui o artigo 4º. A educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos, você não vai esquecer mais, mas você tem a organização da educação básica, dentro dessa estrutura básica e obrigatória, você tem aqui a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando que a creche, ela não é obrigatória, tá? Johnny, isso cai muito em prova? Cai. As bancas adoram colocar a creche nesse bolo do que é básico e obrigatório. E você tem que ficar atento, tá bom? Até porque a gente vai ver na hora que estudar a educação infantil, né, que a gente vai falar que ela é gratuita até os 5 anos de idade. A educação infantil gratuita até os 5 anos de idade, tá bom? E aí a gente vai ver essa divisão entre creche, pré-escola, as idades aí, tá bom? Eu não vou adiantar o assunto, porque a gente vai ver isso no artigo mais pra frente. Vamos lá, vamos avançando aqui. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui a gravação, porque a gente teve um problema técnico aqui, agora fluiu normal. Vamos lá. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de lado aqui esse texto da lei. Você pode consultar depois, dar uma pausa aí. Vamos ver logo sistematizado. Olha como está sistematizado aqui para você, para facilitar a sua vida. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita das crianças até 5 anos de idade. O AEE, Atendimento Educacional Especializado Gratuito, vai ser transversal a níveis, etapas e modalidades, preferencialmente nas redes regulares de ensino. Lembrando, gente, que ela é transversal aos níveis, etapas e modalidades. Tá? 2 níveis, educação básica e ensino superior. Etapas de educação básica, que eu acabei de mencionar. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Modalidade. São 8 modalidades, tá? 8 modalidades. Eu costumo dizer que a senha da aprovação é 238. 238. A gente vai ver isso mais pra frente. Eu sistematizo isso melhor. Mas as modalidades, elas estão dispersas assim, no texto da LDB. Na aula que a gente teve, né, de DCN, eu também tentei sistematizar isso para vocês e apresentei essas modalidades. Vamos citar algumas aqui. Educação à distância é uma modalidade, educação no campo, educação quilombola, tá? Deixa eu ver mais alguma aqui que eu possa lembrar. Educação especial também é uma, entre outras, tá bom? Não vamos abordar isso agora não, porque isso aqui não é o foco. A gente está falando do artigo 4º agora. Que é o atendimento educacional especializado a quem? Aos estudantes ali, olha aqui o texto da lei que fala, ó. Aos educandos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente, e aqui eu destaco essa ideia de preferencialmente, tá? Porque a banca adora colocar exclusivamente, sem ser, exceto, né? Coloca palavrinhas assim, mas no caso é preferencialmente. Pode ser em outro, em rede regular, pode ter outras instituições, mas preferencialmente tem que ser, né, nessas redes regulares de ensino aí, tá bom? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os não concluintes na idade própria. Então a gente está falando aqui da EJA. Então é o respaldo legal aqui para que possa acontecer a EJA, tá bom? Show de bola. Vamos ver agora aqui o artigo 4º. A gente vai ver o inciso 5, 6 e 7. Caso você queira tomar nota, aqui está o texto da lei. Vamos ver ele sistematizado para você aqui, ó. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Você tem que ofertar o ensino aí, tá bom? É uma garantia, o Estado, ele deve garantir isso, né? No sentido da educação escolar pública. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. Mais uma vez a ideia da EJA, presente aqui, ó. Com características e modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades.
garantindo aos trabalhadores condições de acesso e permanência na escola. É sobre isso que a gente está falando, trazendo aqui menção ao artigo 4º, tá bom? Então, a gente pode tomar nota aqui sobre isso aqui, eu sistematizei lá. Caso você queira ler o texto da lei, eu sempre sugiro ao meu aluno que consulte o texto da LDB, digita assim, lá no Google, nos buscadores aí, Google LDB Planalto, e aí você vai ver a lei a partir das suas alterações, né? Aquilo que foi sendo incluído vai aparecendo também. Então, não esqueça disso, de estudar a lei atualizada. Aqui você está tendo acesso à Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional mais atualizada nesse momento que eu estou gravando, 2023. Se no seu edital, se o seu edital for lançado após alguma alteração, né, então você tem que incluir no seu estudo isso aí. Porque às vezes o aluno pega um curso de Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional aí, que foi gravado há anos, e aí acha que ele está estudando a lei mais atual. Então, o curso, né, de LDB, esse conteúdo de LDB, ele cada vez mais é vivo. Porque quando se tem uma alteração, ele incorpora, né, o texto da lei incorpora essa alteração e isso pode cair na sua prova, tá bom? Eu vou falar sobre essas alterações e eu já destaquei alguns dos princípios lá que aparecem muito em prova, tá bom? A gente falou do artigo 4º, agora vamos dar continuidade aqui ao artigo 4º. A gente vai falar que o dever do Estado e da educação escolar aí, né, com a educação escolar pública, será efetivada mediante a garantia de. A gente viu aqui, ó, o 5 e o 6 e o 7. Agora a gente vai ver aqui, ó, o 8. Qual a outra garantia aí? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Teve um aluno uma vez que falou comigo assim, professor, a questão caiu assim, assado, era sobre isso aí, sobre a garantia. Falava sobre esse material didático, transporte, alimentação. Eu não vi isso na LDB não, mas tem, fala no artigo 4º. O artigo 4º ele vai dizer, ele vai dar a diretriz para ter programas suplementares no que diz respeito a material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso tudo está previsto na LDB. Muitas vezes o aluno passa o olho batido e aí, por isso que eu preciso que você tenha atenção. Quando a gente vai estudando esses textos da lei, você precisa ir fazendo essas associações para que você na hora da prova lembre do assunto, beleza? Então é o seguinte, a gente vai fechando aqui, daqui a pouquinho, esse conteúdo para dar continuidade ao artigo 4º, tá bom? Deixa eu ver aqui que a gente vai trabalhar artigo 4º, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se falta muita coisa pra gente terminar, pra gente ver se o vídeo vai ficar muito longo. A gente vai fechar o artigo 4º até aqui, vamos lá. Paramos aqui, aqui é a sistematização dele, ó. Programas suplementares, é o MAT, ou melhor, MATA, Material Didático Escolar, Alimentação, Transporte e Assistência à Saúde. Aqui está sistematizado aquele artigo lá, o inciso 8, artigo 4º, inciso 8. O que diz respeito ao inciso 9, né, tem aqui os padrões mínimos de qualidade de ensino. Então você tem aí variedade, quantidades mínimas por aluno, de insumos indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem. Inclusive provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados. Olha, isso aqui também foi uma alteração, tá? Aconteceu em 2022. Então aqui você está estudando o conteúdo atualizado. Gente, a gente está falando, preste atenção, de uma alteração que se trouxe aí, né, em 2022. A gente está gravando esse vídeo aqui em 2023. Padrões mínimos de qualidade de ensino. Então você tem ali, você vai ter que definir, muitas vezes isso não acontece na prática, tá? Definindo a variedade e a quantidade mínima de aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, que são adequados à idade e às necessidades específicas, né? A questão da educação especial aí, né? De cada estudante. Inclusive, agora olha só que interessante, eu trouxe aqui, e faço um destaque que pode aparecer na sua prova, mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados, dependendo do seu aluno lá com necessidades específicas, ele pode demandar uma pessoa com deficiência, né, que precisa de um material adaptado. Então, o mobiliário precisa estar ajustado à idade, às necessidades daquele aluno. Então, isso tudo tem que estar previsto. E já está previsto dentro de uma garantia do Estado, a ser cumprida aí com a educação escolar pública. Não esqueça que a gente está falando de educação escolar pública, tá?
A privada ele não faz menção aqui, tá bom? Então, é importante você ficar atento a isso aí, o inciso 9 do artigo 4º, porque é um ponto a ser destacado, tá bom? E aí a gente destacou isso aqui a partir desse mnemônico que mata, né? Material didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. Tá bom? Um outro ponto importante desse artigo 4º, que eu destaco muito aí, porque aparece muito em prova, é isso aqui, ó. Será efetivado, né, uma garantia aqui, ó, vaga na escola, né, vaga na escola, preste atenção, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. A partir de quando, professor? Isso cai muito em prova. Quando? A idade. A idade aparece muito sendo cobrada em prova. A partir do dia. Dia. Não é o ano. É o dia em que a criança completa 4 anos de idade. Então, o dia que se completa 4 anos de idade, ela passa a ter o direito, né, de ser matriculada ali, né, numa escola pública, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental, mais próxima de sua residência. Ok? Gente, Johnny, isso aparece muito em prova? Chove questões, né? Chovem questões, né, desse artigo 4º aí. Gente, prestem atenção. O artigo 4º chove. Aparecem muitas questões. Muitas. Você não pode estar assistindo essa minha aula aqui. O Johnny está falando. Não, presta atenção. É muito importante. Eu vou gritar. Presta atenção, mocinha. Esse artigo aqui, inciso 10, aparece demais em prova. Você precisa decorar. Lembra disso aqui. 4 anos. Dia do aniversário. Tá bom? Passa a ter direito ali, né? Mais próximo de casa. Alfabetização plena também é uma garantia aí, né? Então, ó, alfabetização plena e capacidade gradual para a leitura ao longo da vida. Gente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar trabalhando no artigo 4º, mas como ele tem uma dimensão aí um pouco extensa, então vou fazer o seguinte, a gente vai parar por aqui e a gente continua falando, né, desse inciso 9 aqui, tá bom? Vamos dar continuidade no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo ainda falando desse artigo 4º. Percebam que tem uma densidade nesses primeiros artigos. Por isso que vocês lá na mentoria vão estudar com calma e com dia específico para estudar o primeiro, segundo e terceiro artigo. E agora o 4º, tá bom? E aí vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.